Então, uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais um debate do nosso ciclo de debates do Projeto Cidadania Ativa. Vou falar um pouquinho sobre o projeto com vocês. O Projeto Cidadania Ativa é um projeto de extensão lá do curso de Direito da UF de Macaé. Estamos, desde 2017, desenvolvendo atividades. Inicialmente, as atividades foram dentro de escolas municipais, principalmente a Escola Ancira Pimentel recebeu algumas atividades no ano passado, e vocês podem ter mais informações a respeito de todas as atividades do projeto, tanto no site do Cidadania Ativa, quanto no Instagram, quanto também podem analisar lá no YouTube. Hoje a gente começa um novo canal, que é o canal do YouTube, e eu já postei lá o vídeo do primeiro debate, que foi com o Leandro Mitidieri, procurador da República, sobre o Estado constitucional, os direitos fundamentais na pandemia e as competências dos entes federativos. Então, quem perdeu, pode assistir lá, vai ser um prazer ter vocês lá no nosso canal. Esse projeto, ele nasce de modo online, diante de tudo aquilo que a gente tem vivenciado. Entendo que as atividades do projeto podem ser revistas e, por isso, a gente continuar juntos, debatendo sobre políticas públicas, sobre democracia, sobre, principalmente, cidadania. E, por isso, a gente reformulou o projeto para esse ano, ao invés de ser dentro de uma escola, ser de modo online. Então, de 15 em 15 dias, nós temos debates online, trazendo aí convidados com temáticas, nesse início, referente à própria pandemia que estamos vivenciando, mas também fazendo aí um paralelo de atividades outras, extras do projeto, mas aí de modo pessoal, lá no meu Instagram, Fabiane Manhães. Nos 15 dias alternados, que nós não temos projeto de extensão, nós estamos tendo lives com ex-alunos da UF, também com temas envolvendo direito, e aí também convido a todos para participar. Na semana que vem, então, que nós não temos debate online, nós teremos uma live com a Isabela, uma ex-aluna formada em mestrado pela UENF, que vai debater, então, a questão eleitoral, principalmente diante dessas questões que a gente tem vivenciado aí da pandemia. De vez em quando eu dou uma parada, porque eu estou tendo que aceitar várias pessoas aqui. Então, mais uma vez, boa noite. Eu quero dar as boas-vindas a Gabriela Schneider, que é mestre em desenvolvimento sustentável pela Rural e pesquisadora sobre mudanças climáticas, e também ao João Felipe Aguiar, que é analista de sistemas, mas também voluntário no Engaja Mundo. Hoje, nossa temática é falar um pouco mais sobre as ODS, ou seja, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela ONU e como eles ficam diante da pandemia, e, por isso, debater aqui um pouco mais, será que será possível a sua efetivação? Quais são as dificuldades diante dessa pandemia? O que nós podemos levantar aqui de debate para, então, contribuir com aquilo que a gente entende ser primordial, que é cuidar da vida sadia e de qualidade no nosso planeta. Então, sem mais delongas, eu só vou dar aqui algumas instruções para quem não estava aqui ainda e não fez sua inscrição lá pelo Simpla. O link para a inscrição está aqui do lado. Eu preciso que vocês façam a inscrição caso queiram certificado. A inscrição está aberta até 8h10 da noite. Outro aviso, o certificado chegará também por e-mail. Posteriormente, à disposição da Gabriela e do João, nós teremos, então, um período para perguntas, para intervenções. Quem quiser, temos duas possibilidades, seja pelo chat, de modo escrito, e aí eu vou ler, ou pode também fazer sua inscrição pelo chat, dizendo que quer formular uma pergunta oral, e aí a gente vai abrir aqui para as perguntas. Por fim, tem um último aviso, vou pedir para que todo mundo mantenha o microfone fechado, para não dar microfonia. Nós temos um monitor voluntário do projeto que está concedendo as presenças diante dos participantes, verificando já pela lista de inscrição lá do Simpla, então vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Para finalizar,
Nosso próximo debate, daqui a 15 dias, dia 27 de maio, será sobre violência à mulher, principalmente nesse período de confinamento, com duas pessoas formidáveis, a Marcela Miens, lá da UERJ, que vai trazer, então, todas essas questões do arcabouço de protetivo para a mulher diante da violência doméstica. E nós vamos ter também, já confirmada, a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar da capital, e presidente do Fórum Permanente da Emerge, que é a doutora Adriana Ramos de Mello, que também vai estar contribuindo aí com a mesma temática sobre a violência contra a mulher. Então, eu vou deixar para vocês amanhã o link do próximo debate, se inscrevam, não percam, que será formidável. E realmente, para fechar, para a gente dar oportunidade para a Gabriela e para o João, e principalmente para vocês também, porque aqui é um canal de troca, quero avisar que eu vou estar deixando o link de um formulário bem curtinho de pesquisa de satisfação desse debate aqui no chat, para que vocês preencham, por favor, preencham, porque juntos nós podemos melhorar sempre os canais de comunicação e principalmente os debates. Mas eu preciso aí das considerações de cada um. Então, sem mais delongas, Gabriela e João, vou passar a palavra para vocês já devem ter combinado aí quem vai começar, e aí fico à disposição posteriormente para as considerações. Obrigada. Bom, vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Então, sim. Tudo bem. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite e agradecer também a disponibilidade de todos vocês que estão aqui interessados nesse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para começar, eu queria que vocês imaginassem onde vocês vão estar daqui a 10 anos, porque, como vocês sabem, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, daqui a 10 anos, né, a Agenda 2030, ela vai ser, no caso, esses objetivos, eles devem ser alcançados daqui a 10 anos. Então, assim, só para vocês pensarem onde vocês vão estar morando, trabalhando, enfim, já pensando que esse contexto de sustentabilidade deveria, né, eu espero que esteja enraizado em todos vocês. Eu acho que você pode passar, João. Então, primeiramente, eu quero fazer, assim, um cenário para, assim, apresentar para vocês um cenário para a gente perceber como que a gente chegou até aqui, né? O que são as ODS, o que são esses objetivos, da onde surgiram esses 17 pontos. Então, eu começo falando lá em 1972, quando pela primeira vez se pensa em sustentabilidade, um arranjo institucional, no caso a ONU, né, que nesse ano foi feita a Conferência do Homem e o Meio Ambiente, então pela primeira vez assim, estão atreladas essas questões sociais, ambientais e econômicas. Desde então, esse debate foi tomando força, né, assim, nas Nações Unidas, e já nos anos 90, tinha uma tentativa bem grande da ONU de implementar algumas conclusões relacionadas à pobreza, porque naquela época cerca de quase 2 bilhões de pessoas viviam em extrema pobreza no mundo. Então, foi debatido na Rio 92, no caso que aconteceu essa conferência, essa nova conferência de meio ambiente e homem, nesse caso, nessa época já se chamava Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E, enfim, nesse contexto de extrema pobreza, as nações decidiram se juntar e falar o que elas poderiam fazer para que acabasse com a pobreza no mundo, né? E, então, foram instaurados os objetivos do milênio, que eu acho que, se não me engano, foram 8 objetivos para acabar com a pobreza extrema no mundo. E nessa época também já havia um grande debate de que a pobreza ela causava, sim, uma destruição ambiental
e que esses dois fatores estavam muito ligados. Enfim, e aí nesse momento eles depois de todas essas discussões e a implementação dos objetivos do milênio, 10 anos depois eles repararam que esses objetivos foram eficazes sim, ou seja, menos da metade desse número ainda vivia sob condições de pobreza. Então eu acho que isso demonstrou a eficácia dos objetivos do milênio e assim meio que uma linha a ser seguida de instauração desses objetivos. E mas eles conseguiram perceber que foi eficaz, mas que ainda muita coisa ainda poderia ser feita. Então, aprendendo com esses objetivos do 10 anos depois, né, da implementação deles, na conferência da Rio ou seja, aconteceu 20 anos depois dessa primeira conferência do Rio, de 92, ou seja, em 2012, foi lançado o documento O Futuro que Queremos, e que aí nele foi reconhecido que essa formulação de metas era útil para alcançar objetivos globais, e aí eles pensaram que eles poderiam fazer uma agenda do tipo mais para um desenvolvimento sustentável mais integrado. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável foram institucionalizados no ano de 2015, na cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Elas têm o objetivo de orientar políticas nacionais e atividades de cooperação para os próximos 15 anos, ou seja, como foi feito em 2015, esses objetivos são para ser alcançados em 2030, como eu falei. Então, são esses 17 pontos que estão escritos aí, como erradicação da pobreza, fome zero, parceria para implementar boas práticas, cidades resilientes e sustentáveis, energia limpa, enfim, esses 17 pontos que estão escritos aqui, e eles seriam medidos através de 169 metas. Essas metas têm que ser alcançadas para que esses objetivos também possam dizer, a gente pode dizer que esses objetivos foram alcançados. E eles são medidos através de 231 indicadores, que no caso eles são uma dimensão mais técnica de como que as políticas públicas podem alcançar as ODS. Pode passar, João. Então, como eu disse, esse movimento de sustentabilidade, ele abarca 3 áreas, que no caso é o econômico, o social e o ambiental, e a gente pode perceber que tem uma super interdependência entre esses 3 aspectos, nas ODS, não só nas ODS, né, mas no nosso dia a dia também. E agora, assim, passando mais especificamente para as ODS em si, nesse contexto que a gente está, o que eu acho, assim, primeiramente, que a gente pode falar é que, nesse momento de crise, as desigualdades são muito mais acentuadas, a gente percebe que tem um descompasso muito grande entre as diversas da sociedade, e eu vou falar um pouquinho especificamente sobre 3 ODS, assim, 3, 4, enfim, que a gente pode já perceber os impactos nessa crise que a gente está vivendo. Pode passar. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou uma pessoa muito positiva, então eu vou começar falando uma coisa boa, que eu acho que, assim, tudo bem, os meios não são tão os que a gente esperava, né? Mas o que eu quero dizer é que a energia do mundo, ela está se voltando muito para uma energia mais voltada aos renováveis, que vai de novo com essa ODS 7, que é sobre estabelecer uma energia limpa. E, então, desde que o Covid apareceu, enfim, as indústrias pararam de funcionar, então a demanda do petróleo diminuiu muito. Esse é um gráfico que eu trago da Agência Internacional de Energia.
Eles lançaram agora, no final de abril, um report falando sobre como anda a energia global. E então aqui eu vou falar alguns dados para vocês perceberem como que, assim, ao que tudo indica, as renováveis podem ser um grande start para elas começarem a ser mais factíveis. Por exemplo, as emissões globais, elas diminuíram quase 8%, ou seja, isso são níveis mais de 10 anos atrás. O consumo global de eletricidade diminuiu em média 5% nesse ano, sendo que em algumas regiões esse número caiu para 10%. As tecnologias com baixo teor de carbono, elas se tornaram, em 2019, a fonte número 1 de produção de energia elétrica, e, com certeza, isso vai continuar se expandindo em 2020. E eu queria falar um pouco dessa relação sobre energia e mudanças climáticas, já entrando na ODS 13, e, assim, o que é energia, como que a energia contribui para as mudanças climáticas? A produção da energia no mundo, principalmente de petróleo, carvão e gás, ela emite muitos gases de efeito estufa para a atmosfera. E isso causa o aquecimento global. Assim, o aquecimento global ele começou com a Revolução Industrial, ou seja, a nossa forma de produzir, ela já impactou, né, o meio ambiente, causando as mudanças climáticas, o aquecimento global. E eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual é o único país que as emissões de gases de efeito estufa continuam aumentando diante de todo esse panorama. Alguém tem alguma ideia? Eu chuto o Brasil. Então, o João acertou. Obviamente, por conta das nossas florestas. Como eu já disse anteriormente, como já foi também dito, né, nos objetivos do milênio, a pobreza, ela leva à destruição da natureza. Então, as pessoas mais pobres, elas vão acabar retirando os recursos naturais para elas poderem fazer de lá a sua riqueza. Assim, um fato, o Brasil já sabe disso há muitos anos, inclusive um dos motivos para a criação da Zona Franca de Manaus foi esse, a preservação da floresta, a manutenção da floresta em pé. E agora, com essa crise que acentua as desigualdades, o desemprego, principalmente nessas regiões que não são muito vigiadas, essas extensões que são muito grandes de floresta, ele é um grande incentivo para que exista mais desmatamento, mais grilagem, uma maior mineração, porque, por exemplo, o ouro ele continua estável no mercado internacional. Então, enfim, não só o ouro, mas outros minérios também, e essa mineração continua existindo até mais, porque agora as pessoas desprovidas da sua própria renda, né, elas acabam buscando em lugares outros recursos. Então, para falar aqui alguns dados para vocês do INPE sobre o desmatamento no Brasil, esse período de abril de 2020, desmatamento em 405 quilômetros quadrados de floresta no Brasil, enquanto que no mesmo período, ou seja, abril do ano passado, esse número foi de 247 quilômetros quadrados. O desmatamento acumulado entre agosto de 2019 e abril desse ano aumentou 94% em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, de agosto de 2018 e abril de 2019. Agora, mais especificamente falando sobre uma população vulnerável, que é as terras indígenas, o desmatamento aumentou 59% nos 4 primeiros anos, nos 4 primeiros meses desse ano, de acordo com o INPE. E, com certeza, esse desmatamento não vem dessa população que há anos, há milênios, enfim, preserva e tem essa manutenção da floresta em pé, mas sim desses grileiros, como eu já disse, que roubam essas terras que são muito difíceis de ser vigiadas. E agora, mais do que nunca,
Os conflitos entre esses povos tradicionais e os grileiros podem ser ainda mais fatais, porque a gente já sabe que esses encontros, esses conflitos já são conhecidos, né, até internacionalmente, principalmente desde o assassinato do Chico Mendes, a gente tem esse shame internacional da nossa forma como a gente trata nossas populações tradicionais. E, atualmente, dados da Fundação Amazônia Sustentável, 34 povos diferentes, eles estão sofrendo com o coronavírus. 308 indígenas estão contaminados hoje, desses 77 foram mortos. E, enfim, a gente sabe que esse biopoder, né, utilizar, assim, talvez até de uma doença para estratégia de dominação também não é uma coisa nova. Por isso que, por exemplo, na época da ditadura, os militares, eles faziam bastante contato com as comunidades tradicionais para passar varíola, era uma doença da época, para dizimar essa população e ficar mais fácil dividir e dominar aquele lugar, aquela imensa floresta. Pode passar, João. Gabriela, só para acrescentar o que você disse, com o isolamento social, né, você vê que diminui a fiscalização em várias áreas, né, de mata, né, então acaba que fica muito fácil, né, de a pessoa poder... Fica mais fácil e eles ficam até mais encorajados, assim, com menos pessoas. Também não sei se vocês viram, mas, por exemplo, o ICMBio, ele tem a liberdade de destruir esses equipamentos de desmatamento, e eu acho que há 2 semanas atrás, eles estavam, né, querendo destruir equipamentos de desmatamento, e eles, as pessoas que desmatam, estavam super encorajadas a brigar com eles, a impedir que isso acontecesse, ou seja, até essas práticas que já eram, essas práticas criminosas que já eram ruins, hoje em dia elas ficam muito mais fáceis de acontecer. Agora, passando para a ODS 5, um pouquinho sobre igualdade de gênero, a partir daqui, assim, eu vou linkando as metas que eu falei que existem as 669 metas, eu peguei algumas delas para a gente medir quão perto a gente está dessas metas. Então, pensando na meta 2, do objetivo 5, que é eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas, incluindo o tráfico e a exploração sexual, e etc., entre outros. A gente percebeu uma subida de mais de 8% de ligações do canal de violência, de denúncia de violência doméstica, e segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve um aumento de 18% do número dessas denúncias. Isso acontece porque muitas mulheres que, assim, abusadas, né, dos seus parceiros, que antigamente elas trabalhavam, enfim, saíam de casa, o marido também, agora não tem tanta essa facilidade, e isso, mais uma vez, estimulou conflitos, e agora falando até na esfera doméstica. Pensando na meta 4, que é relacionada com a dupla jornada, que a meta é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. A gente percebe que essa saturação do sistema de saúde, que leva ao fechamento das escolas, a gente percebe que a tarefa de cuidado, ela recai principalmente sobre as mulheres, que elas têm mais responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos familiares doentes, de cuidar dos seus pais, que já são pessoas idosas, cuidar dos filhos. E isso, em um contexto já sem coronavírus, as mulheres já trabalhavam 8
8 horas a mais do que os homens no serviço. Agora, a gente percebe que esse trabalho está sobrecarregando ainda mais essas mulheres. Saiu até um estudo no British Journal for Philosophy of Science, e o número de artigos científicos produzidos pelas mulheres que esse jornal recebe, né, assim, por mês, o número de mulheres que mandam esses artigos diminuiu drasticamente. E isso está totalmente ligado pela produção acadêmica, produção do trabalho, enfim, em todas as áreas. Os serviços domésticos, eles acabam tomando mais tempo e fazem com que a participação feminina nessas outras áreas sociais, ela acaba ficando um desafio maior, né? Agora, pensando sobre o trabalho informal, é um indicador de realizar formas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos e o acesso à propriedade e controle da terra, pensando que o controle da terra pelas mãos femininas no Brasil é só 13%, ou seja, 13% de todas as terras no Brasil estão em nome das mulheres, os outros 87% são dos homens. Já começa aí essa desigualdade que já acontecia antes desse panorama. A gente já percebe que, então, o emprego da mulher no trabalho informal é maior, bem maior do que o do homem, ou seja, o da mulher é 42%, enquanto o do homem é de 20%. E isso num cenário já sem a crise de saúde. Agora, nesse momento, a gente tem que levar bastante em consideração essas mães, essas famílias que não têm pais, essas mais de 5 milhões de crianças no Brasil que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A gente tem que pensar como estão essas mulheres, qual que é a assistência que essas mulheres estão recebendo. Elas estão recebendo alguma assistência do governo, principalmente, que era quem prioritariamente deveria dar as condições sociais para que elas possam existir, enfim, exercer o trabalho delas normal. Agora, pode passar, João. Aproveitando aí essa ODS 5, né, só para uma informação que no estado de São Paulo, o aumento de agressão à mulher aumentou em 44% nesse período pandêmico, né, então a gente testifica, né, que a pandemia, ela impactou muito essa ODS, né, então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção e ver meios de diminuir, ajudar essas mulheres, né? Porque muitas sofrem calada, têm medo de denunciar, então é bem impactante mesmo. Pensando agora no objetivo 4, sobre educação de qualidade, eu acho que é uma polêmica, assim, bem grande agora, essa questão do ensino à distância. Eu acho que não só os alunos, como também os professores estão tendo que se adaptar muito, ser muito mais responsáveis nessas tarefas, porque, enfim, tem uma mudança muito grande de como fazer, né, de como dar a aula. E, atualmente, no mundo, mais de 850 milhões de crianças e adolescentes estão sem aulas devido à pandemia. E como que isso se dá na prática, né, assim, no dia a dia? No Brasil, a gente reduziu o número de aulas para 200 dias letivos, e na China, enquanto isso, as aulas estão voltando, retomando na China, mas com muitas medidas protetivas. Por exemplo, as crianças estão tendo que usar máscaras, estão tendo desinfecções nas áreas comuns, controle de temperatura dessas crianças. E aí, eu queria deixar uma pergunta para vocês, se vocês acham que isso é possível acontecer no Brasil, crianças voltando todas usando máscaras, usando álcool em gel, tendo as suas áreas desinfectadas, se elas podem ser, as temperaturas delas podem ser medidas diariamente, levando em consideração o contexto de uma escola pública, e muitas vezes, né, falta água, tem tiroteio.
esse tipo de situação. E já pensando também nessa polêmica do Enem, que o Enem, se o Enem é de fato para todos, porque essa história de educação à distância, ela serve para pessoas que têm, enfim, que têm computador, primeiramente, que têm computador e que têm acesso à internet. E isso não existe em 58% dos domicílios do Brasil, que não têm acesso a computadores, e sendo que 33 deles, por cento deles não dispõem de internet. Entre as classes mais baixas, esse acesso é ainda mais restrito. Então, mais uma vez, a gente pode, né, perceber como que esse quadro do coronavírus ele pode acentuar muito essas desigualdades, desigualdades a acesso ao mercado de trabalho, porque quem tem direito a uma faculdade consegue um emprego melhor, e depois acaba tendo uma renda melhor no futuro, enfim. Eu acho que todas essas questões são questões muito complexas, né, de serem pensadas, principalmente nesse momento que a gente ainda está passando pela crise. Eu acho que em um momento que a gente ainda está passando, a gente não consegue medir muito bem para onde vamos, enfim, que isso tudo vai culminar. Pode passar, Vitor. João. Só aproveitando essa questão que a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, né, computador, também existe a questão de muitas operadoras não ter nem a disposição de enviar equipamentos de telecomunicações para essas áreas, que são as áreas rurais, né? E favelas também, favelas, por conta de violência, né, ou por conta de não ser rentável para as operadoras de telecomunicações manter no meio do nada, né? Então, acentua muito e a gente vê que a globalização e os meios de comunicação não são para todos, né, no nosso país, infelizmente. Pensando nessa ODS 3, eu acho que muita gente deve pensar que essa ODS é a mais relacionada diretamente com o coronavírus, porém eu acredito que todas estão super interligadas e, enfim, uma meta ela não consegue ser alcançada se sozinha, elas são super interdependentes entre si, mas falando especificamente sobre a saúde e o bem-estar, que é a ODS 3, eu queria chamar atenção para 2 pontos, que é a desigualdade e para a desvalorização da pesquisa. Ou seja, uma das metas dessa ODS é atingir uma cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso à saúde essenciais de qualidade e acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros. E assim, não falando especificamente do coronavírus, né, mas outras doenças também acabam sofrendo esses impactos. Por exemplo, sem sabão, tem pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso a sabão, acho que o João vai falar um pouco mais específico disso. Por exemplo, as favelas, de novo, essas pessoas que sofrem uma grande carência do Estado, elas sofrem muito mais impactos, populações de rua, enfim, do que as pessoas que já têm um mínimo de conforto. E essas pessoas também, elas estão mais distantes dos hospitais, o acesso a vacinas, a medicamentos, não é tão eficaz quanto pessoas que podem pagar por esse serviço. Nessas casas de muitas pessoas superlotadas, elas não conseguem obter medidas básicas de prevenção.
Um dado também que eu vi esses dias foi que as mortes nas favelas cariocas, elas já superam a maior parte dos municípios da Grande Rio, como Niterói e São Gonçalo. Ou seja, durante a pandemia morreram mais pessoas nas comunidades do que em cidades com mais de 820 mil moradores. É uma realidade também dessas áreas menos desprovidas de acesso, enfim, de governo, chegando lá, o sucateamento dos postos de saúde, falta de materiais para atendimentos, e assim, se a gente vê essa realidade em lugares populares, enfim, imagina na rede pública. Agora, pensando sobre a desvalorização da pesquisa, um exemplo do que eu falei, dessa interdependência, eu acabo de falar que as mulheres, elas estão sendo menos valorizadas na pesquisa, porque produzindo cientificamente, por conta desses impactos de mais horas trabalhadas, e aqui, de novo, uma desvalorização da pesquisa, porque nesse contexto de orçamentária do Brasil, cortes de bolsas de pesquisa e subfinanciamento das universidades são uma realidade muito grande. E, assim, eu falo isso tanto no sentido biológicas, exatas e humanas, enfim, em todas as áreas. E, em contrapartida, diante de tudo isso, duas pesquisadoras da USP que foram decodificaram o genoma do Covid-19, né? Então, a gente consegue perceber para onde que essas políticas públicas estão indo e quais os impactos, quais os benefícios, enfim, que teriam se elas fossem geridas de outra forma. Então, para dar um panorama geral, eu acredito que a gente está indo, assim, contramão do mundo em relação à ciência, enquanto muitas pessoas estão valorizando o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi reduzido em 44%. E a gente percebe que isso é um dinheiro muito mal investido. Em 2014 foi o ápice do investimento na área, sendo que a gente chegou a investir, em média, quase 6% do nosso PIB era investido em pesquisa, e essa época dizia-se que já era meio mal investido. E imagina hoje em dia, e a gente pode pensar, por exemplo, Brasil, que é um país em desenvolvimento, digamos assim, o que a gente investe em aluno é, em média, menor do que 54% dos demais países da OCDE. OCDE significa que é o grupo de países mais ricos do mundo. O Brasil investe 54% menos em pesquisa do que esses outros países. Enfim, eu acho que, assim, eu poderia ficar falando bastante sobre várias metas, mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho para a gente falar depois no nosso bate-papo. Você pode continuar agora, Lucas. Desculpa, João. Eu já falei 3 nomes. Boa noite a todos. Meu nome é João Felipe, eu sou analista de sistemas, também sou voluntário do Engaja Mundo, tenho 29 anos, sou morador de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Agradeço a Fabiane a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do que eu tenho visto, né, e dando continuidade ao que a Gabriela tem falou, né? A gente pode imaginar um cenário, por exemplo, eu imaginei na minha cabeça, eu estava vindo para casa e imaginei que todas as ODS fossem bolas de sinuca e que a bola branca fosse o coronavírus. Imagina que numa tacada só você conseguisse encaçapar todas as bolas, no caso as 17 ODS. Então foi isso que ela conseguiu fazer. Ela não encaçapou, mas ela conseguiu, o coronavírus conseguiu atingir todas as ODS, e a gente teve dados aqui agora que a Gabriela apresentou,
Eu vou falar um pouquinho para vocês um panorama de algumas ODS também. Falar um pouquinho da fome, né? Acentuou muito essa questão, porque antes de eu falar de alguns dados, né, eu queria falar alguns pensamentos, né? E eu também sou testemunho ocular de muitas coisas, né? Indo para o trabalho, eu passo por alguns locais, né? Que é onde moradores de rua ficam, né? E eu sempre percebi, antes da pandemia, que tinha muitas doações de comida, de alimento, etc. E esse número de doações acabou muito. Não, foi muito reduzido devido ao isolamento social. Então, esse é o impacto básico, na verdade, que é muito grave, mas é o que a gente consegue ver logo de cara. Então, a gente tem hoje quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, né? Que tem a renda de menos de $2 por dia, é algo assim assustador. Eu já tentei me colocar no lugar de uma pessoa que ganha $2 por dia, então eu não consegui porque é algo muito surreal, sabe? Imagina, como se fosse hoje o dólar tá quase R$6, ganhar R$12, R$10 por dia. Você não consegue se manter, não consegue morar em lugar nenhum, não consegue pagar uma conta de água, de luz. Então, aí essas pessoas entram nesse cenário, viram uma estatística triste, né, que a gente tem, e juntando a isso, existe 1,2 bilhão de pessoas que têm insegurança alimentar, né? Ou seja, essas pessoas nunca sabem se vão comer alguma coisa no outro dia. É muito impactante, e o coronavírus ele veio ser mais um vilão aí nessa situação toda que o mundo já enfrentava, já era muito difícil, e vai piorar, infelizmente, porque a gente trabalha com dados e estatísticas, e ainda tem ainda um agravante, que é a questão do desperdício de alimentos. Ano passado, 2019, cerca de quase 2,2 bilhões de toneladas de alimento para o lixo. Não dava para chegar nessas pessoas todas? Dava para chegar. Mas não existem ainda ações efetivas que fazem com que esse número reduza. E esse cenário tende a piorar até 2030. E em 30%, ou seja, mais alguns milhões de toneladas para o lixo, enquanto bilhões de pessoas estão num quadro muito crítico. Regiões vulneráveis, favelas, comunidades são as mais impactadas. Rio de Janeiro tem muitas favelas, São Paulo, a gente vê favelas muito grandes, Rocinha e Paraisópolis são as maiores favelas da América Latina. Imagina quantos milhões de pessoas não tem lá. O isolamento social, muitas pessoas perderam o seu ganha-pão, né? Não pode ser mais camelô, não pode mais vender um produto numa feira, não consegue sair de casa, não tem meios de transporte para poder fazer a sua venda, porque fica muito mais difícil você comprar alguma coisa sem ter nada, é impossível, na verdade. Então, esses dados são todos muito tristes, mas tende a piorar, infelizmente. Mas a gente tem que ter esperança. A gente tem que ter muita esperança. Como a Gabriela falou no início da apresentação, do debate, tem que ser positivo e acreditar, mesmo indo contra todas as estatísticas, que a gente vai passar dessa situação de uma forma mais, de cabeça mais erguida e mais digna. Passando agora para uma outra ODS, que é a erradicação da pobreza. Sim, pode falar. Eu posso fazer um comentário sobre a ODS? Claro. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em agricultura sustentável e fome zero, assim, é muito natural a gente pensar muito mais na parte do consumo desses alimentos, mas a gente muitas vezes esquece da produção, porque Sim. o consumo dos alimentos ele só acontece se a gente tem uma produção desses alimentos. E pensando em agricultura sustentável, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, são aqueles que fazem uma agricultura com bases mais ecológicas, que fazem agroecologia, que produzem sem agrotóxicos.
tem pequenas produções, então, cooperativas, enfim, que conseguem abarcar uma riqueza, não fica concentrada, a concentração da riqueza não fica só na mão de um só. E essa parcela desses produtores são também aqueles que mais sofrem ao deixar de vender, porque eles não vendem em uma larga escala, como grandes produtores, JBS, Sim. os grandes. Os conglomerados. E eles são os que mais sofrem também, por exemplo, não tem mais feira para eles poderem vender a produção da semana do seu hortifruti, das suas hortas. Então, assim, as duas pontas dessa cadeia são muito impactadas e eu acho que a gente não pode descolar uma da outra, porque não existe consumo se não tem a produção, e não existe produção se não tem o consumo. Então, pontuação aqui que eu tenho sobre agricultura sustentável. Sim, claro, os produtores menores, né, que a gente pode falar assim, são os que são mais importantes para as comunidades locais, né, porque eles fornecem um produto, de certa forma, um pouco mais barato, né, para a comunidade local, que às vezes não tem condições de ir nesses grandes conglomerados, como Açaí, Atacadão, Extra, etc. Então, essas pessoas que são também vizinhas desses produtores, desses vendedores, são também impactadas. É um efeito dominó, né? Então, realmente é muito importante o que você falou. Voltando aqui para uma ODS que eu acho é a primeira, né? A mais importante, uma das mais importantes, né? Que é a erradicação da pobreza. Hoje, 3,38 bilhões, né? Em situação de pobreza. E outras 735 milhões em condições de extrema pobreza, que é algo muito mais grave, né? Então, quase 1 bilhão de pessoas ganhando uma remuneração baixíssima e mal podendo se sustentar. E agora, com o coronavírus, tende a jogar quase ou um pouco mais de meio bilhão de pessoas na pobreza e na extrema pobreza. E jogando fora um trabalho, acredito, de mais de 30 anos, né, de conscientização das nações em relação à redução da pobreza. A redução da pobreza vinha caindo um ponto percentual por ano, desde 1990 até 2015. Agora, de 2013 a 2015 caiu apenas um ponto percentual. Então, a gente vê que o coronavírus vai ser muito mais duro com a população mais pobre do que a gente imaginava. Algumas outras observações. Eu estava indo para o trabalho também, né? A gente viu que o benefício da Caixa saiu para muitas pessoas, né? Mas muitas pessoas, milhares, não têm também acesso à internet para poder fazer a solicitação via aplicativo, né? Que tem para as plataformas Android e iOS. Então, eu percebi que naquela fila ali, por mais que você fique 1 hora, 40 minutos a 1 hora, você já pode ser contagiado com o vírus se uma outra pessoa da fila tiver. Mesmo com máscara, com todo tipo de aparato protetivo, você percebe que é muito desigual. Então, pessoas indo para a fila 6 horas da manhã, às vezes não tendo dinheiro de passagem para ir, porque não tem como. Às vezes, uma agência da Caixa é longe para caramba de uma comunidade a, sei lá, 20, 30 quilômetros. A pessoa, às vezes, tem que pegar uma carona, tem que se virar para ir para uma fila, acordar 4, 3 horas da manhã para encarar uma fila. Então, a gente vê por aí que o pobre ele sempre sobra para ele, né? Então, em tudo quanto é nação, quanto é lugar. E fazendo um link, né, como eu já disse, a desigualdade social também fica muito mais escancarada e evidente agora, e mostra o quanto a gente está longe de alcançar as metas de 2030. A gente já vai tomar uma pancada agora, 2020, 2021, e para recuperar desse quase nocaute, vai ter que ser colocado muita energia, as nações levarem a sério os compromissos com as outras nações, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, uma nação ajuda a outra. Então, se as metas que não estavam sendo cumpridas até
até ano passado, por exemplo, em termos de números, vão ter que ser agora serem muito mais levados a sério. Em 2020, 21 até 2030, para a gente reduzir esse impacto tem sido muito grande. Gostaria de comentar alguma coisa? Eu pensei que você ia comentar. Não, eu ia comentar, assim, num aspecto mais geral, assim, não sobre essa ODS em si, porque eu acho que, assim, a gente aqui está trazendo muitos dados, assim, que deixam a gente um pouco desesperançoso, mas eu acho que diante de toda crise tem uma oportunidade, e assim, para fechar, assim, eu acho que a gente tem razões para ser tanto otimista quanto pessimista. Claro que é uma crise sem precedentes históricos, assim, acentua com certeza as desigualdades, mas, ao mesmo tempo, é uma chance da gente conquistar um mundo melhor, assim, a gente parar para pensar e falar onde que a gente está indo, onde eu quero ir, onde eu quero como cidadão brasileiro, para onde estão indo minhas políticas públicas, será que elas estão me atendendo a população que eu quero? E assim, pensando na UDS, eu não sei, eu acho especificamente o número, mas eu acho que é a 17, que fala sobre parcerias de implementação de metas, e também falando um pouco sobre cidades resilientes, prefeitos de 3 capitais brasileiras, São Paulo, Curitiba e Salvador, eles já assinaram um compromisso global de recuperação econômica verde pós-pandemia. Eu acho que também com esse desgoverno federal, com esse vácuo de poder, talvez, em algumas áreas, as cidades elas estão tomando muito à frente dessas questões sustentáveis, mas pensando no sustentável como aqueles 3 pilares que eu falei, o econômico, o social e o ambiental. Existem várias redes de cidades que, assim, é bem bacana de ver um prefeito conversando com outro, assim, esse novo contexto da diplomacia, diplomacia entre as cidades, a paradiplomacia. Eu sou muito, assim, sou muito esperançosa de que como é um novo sistema que a gente está formando, a gente tem total capacidade de formar ele e de colocar o dedo nessas feridas, dessas desigualdades e, enfim, fazer a nossa política, porque toda ação nossa é política, comer é político, andar de ônibus, investimento de um Uber é político, todas as nossas ações são políticas e somos todos capazes de querer alcançar esse mundo melhor e o mundo que a gente acredita. Para fechar, assim, eu acho que é isso que eu queria dizer, assim, que temos razões para sermos otimistas e pessimistas e temos uma grande responsabilidade agora, né, de construir um mundo mais justo, igualitário, ambientalmente sustentável, economicamente sustentável. Só uma ideia, assim, que eu tive agora. Não, sim, e isso vai trazer uma conscientização maior. Eu espero, né, que muito aqui no nosso país de incentivo à pesquisa, incentiva a educação, muito. Eu acredito que existe, mas é muito pouco. Eu acredito que tem que ser algo assim absurdamente grande para a gente poder tirar esses anos de atraso. Esse que você falou, a gente tentar tirar lições para construir uma sociedade melhor. É como se fosse assim, a gente começasse do zero hoje. Porque todos os países foram afetados, quase todos, pouquíssimos não foram. Eu vi uma notícia, eu fiquei até assim, né, impactado. Né? Na Suíça, tinha uma fila de mais de 1 quilômetro para pessoas que não tinham como trabalhar recolher cesta básica. Então, a gente imagina que a Europa, os países são, sim, desenvolvidos, mas eles também têm as suas falhas, que também não são pequenas. Então, é uma conscientização global, precisa serem tomadas medidas muito mais rígidas em relação a metas e o atingimento delas. Eu queria só abrir um parêntese rapidinho aqui, em relação
a pobreza, etc., realmente uma coisa oposto, né? Que na contramão dessa pobreza toda, muitas companhias se aproveitando desse atual momento, principalmente da indústria farmacêutica, que, por exemplo, a Inovio, ela teve um aumento de 20% em suas ações, só de citar que teria um possível teste de uma vacina contra o coronavírus. Então, é aquilo. Sempre numa tragédia, numa desgraça, sempre vai ter alguém vendendo lenço para quem está chorando. Então, essas companhias tiveram um lucro muito grande. A Netflix, o dono da Zoom dobrou praticamente o valor da empresa dele globalmente, e só nesse período de pandemia, 4 bilhões de dólares foi o ganho dele. Algo assim que eu não tinha nem ideia. Então, como numa guerra, sempre numa guerra também muitas pessoas ganhavam, os produtores de armas ganhavam muito dinheiro. E nesse período, algumas companhias estão também se aproveitando desse período. Deixa eu... Isso aqui. A água potável e saneamento é uma ODS também que eu acho assim, super, hiper, ultra importante. Só para ter uma ideia, 2,1 bilhões, né, de pessoas não têm acesso à água potável. Então, o coronavírus, se ele já é cruel com as pessoas pobres, imagina com as pessoas que não têm água em casa potável, que não têm água para realizar suas necessidades fisiológicas. Então, imagina numa casa que você ouviu falar, porque muitas dessas casas não tem água, não tem nem televisão, não tem rádio, ouviu falar que tem que lavar a mão toda hora por conta de evitar esfregar as mãos possivelmente contaminadas nos olhos ou na boca para evitar a contaminação. E muitas dessas pessoas não têm acesso à água, 2,1 bilhões não têm acesso à água potável, e outros 4,5 bilhões, mais da metade da população, se não me engano, não tem saneamento seguro. Ambiente propício para a propagação de qualquer, não só o coronavírus, mas qualquer outro tipo de doença, porque o coronavírus ele veio realmente para escancarar toda a nossa omissão, né, esses anos todos. Então, é inadmissível 4,5 bilhões de pessoas sem saneamento, outras 2 bilhões sem água potável, 600 milhões de pessoas têm que dividir banheiro. Olha só, a gente está falando de extrema pobreza, praticamente. Então, é algo assim que na minha cabeça eu não tinha noção alguns anos atrás. E hoje eu vejo que realmente a gente precisa, de uma certa forma, ajudar. Eu posso ajudar, você pode ajudar a gente atingir essas metas. Então, fazer pressão em governo, etc., para que a gente realmente possa viver numa sociedade mais justa, com mais equidade. Os problemas são esses. Até 2030, a ONU quer essa agenda, né, que é atingir a universalidade, né, de água potável, água para todo mundo, para que as pessoas possam passar por esses momentos mais drásticos, né, como o coronavírus, que é uma pandemia, guerras, guerrilhas, etc., de uma forma mais digna. Então, eu deixo um questionamento, né? O que a gente exige tanto dos governos, né? Mas o que a gente tem feito para poder ajudar essas metas serem alcançadas? O que a gente tem feito? Então, é isso. Essa é a minha parte. Eu finalizo aqui, agradeço. Se a Gabriela tiver algum comentário, a Fabiane, para acrescentar, fiquem à vontade. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada, João. Obrigada, Gabriela. Foi muito boa a exposição de vocês. Assim, Gabriela, eu também tento ser bem otimista. No entanto, assim, quando a gente vê os dados, principalmente os dados brasileiros, a gente se choca, principalmente porque nós sabemos que a gente assina embaixo de uma determinada situação social do país, não agora, né, mas durante muitos e muitos e muitos anos, né? Então, assim, quando a gente fala de ODS e fala de um comprometimento dos países para buscarem, então, essas metas,
A gente esquece que essas metas, na verdade, não é para o Estado, para o governo. Além disso, né, também é necessário para que façamos a nossa parte. Não apenas pressionando o governo, mas fazendo com que aquelas metas que estejam mais próximas da nossa realidade, para que a gente contribua para a sua efetivação, ela realmente ocorra, né? Então, foi falado várias coisas, não dá para a gente... quando a gente fala de metas, a gente fala de uma série de problemas, eu vou fixar aqui em algumas no meu comentário inicial, depois eu vou abrir aqui para as perguntas. Foi falado da questão da violência à mulher, né? A gente vem de um débito histórico de ausência de igualdade, e a gente vai tratar isso, então, daqui a 15 dias no nosso debate, e a gente sabe que nesse período de confinamento, nós não temos o suporte adequado, escancaramos mais uma vez a ausência de suporte adequado às mulheres nesse período, né? Nós falamos também aqui de Enem, né? Quando a gente permite a manutenção da data do Enem, a gente está assinando embaixo de que a gente acha que a educação que está sendo fornecida de modo online, mesmo que seja aquele online para inglês ver, né? Aquele que eu falo que eu estou oferecendo, mas não dou meios para, né? E a gente está assinando embaixo dizendo que a gente concorda que aquilo é uma educação de qualidade que vai estar permitindo, então, que as pessoas se qualifiquem e disputem em pé de igualdade. Não é a realidade, né? Que igualdade é essa? Que igualdade é essa quando um estudante da escola pública não tem o meio tecnológico para assistir a aula? Né? Então, é muito cruel, né, dizer que a universidade é para todos, proporcionar, então, o acesso através das cotas, mas não dar meios para. Né? Um outro ponto que foi falado também a respeito da questão do consumo sustentável. Né? A gente precisa diferenciar a questão da moda, do consumo sustentável, para o chamado consumo consciente. Né? Eu, semana passada, refletindo muito, inclusive sobre as ODS, escrevendo sobre, falei assim, gente, é necessário, a gente fala tanto que é necessário a gente fazer a nossa parte, né? O que eu tenho feito para isso? Eu tenho feito algumas coisas, mas eu acho que eu posso fazer mais. Uma delas é usar o meu canal de comunicação através da educação para conscientizar pessoas. E aí eu realmente me propus a mudar um pouco o meu perfil de Instagram, do próprio YouTube, que eu vou estar formatando a partir de agora, exatamente com esse tipo de informação que eu acho que, para uma parcela da população, é possível se realizar escolhas. João falou muito bem aqui de pessoas que possuem realidades que são cruéis, não dignas, né? São cruéis. Pessoas que não possuem saneamento, pessoas que não têm o que comer. Mas nós sabemos que estamos aqui com um público, falando agora com um público que pode sim realizar boas escolhas. Né? Então, o que eu tenho feito no meu dia a dia para realizar, então, uma escolha de consumo consciente, uma escolha de consumo sustentável? Né? Quando você fala em consumo sustentável, você está ligado aí às práticas da produção, né? Principalmente em relação à produção da roupa, do produto em si. Quando você fala em consumo consciente, além de você estar preocupado com as questões ambientais do consumo, você também precisa estar se atentando para a questão da sustentabilidade daquela peça que você está adquirindo. Inclusive, não apenas no aspecto ambiental, mas também no aspecto social. Então, nós temos que começar a olhar como que essas empresas têm desempenhado o seu papel social. Qual é a responsabilidade social que a empresa vem desempenhando? Né? Será que esse produto que eu estou consumindo, ela vem de um fast food de um fast food é de alimentação, de um fast fashion, que usa, por exemplo, trabalho escravo? Né? Então, eu acho que está na hora das pessoas que podem fazer escolhas
fazerem escolhas mais conscientes, e escolhas que possibilitem, então, contribuir para que essas ODS sejam efetivadas. Porque se a gente só colocar na conta do governo a responsabilidade para efetivar essas diretrizes, esses objetivos, nós sabemos que 10 anos é muito pouco, é daqui para ali. E aí a gente sabe que o coronavírus simplesmente deixou só isso mais claro. Semana passada eu falei, né? Semana retrasada, no debate. Será que se o coronavírus estivesse restrito única e exclusivamente a periferias, será que a gente estaria falando dele na mídia, assim? Né? Porque... É o que a gente vê em várias doenças que acometem mais países mais pobres, África, enfim, doenças que nem existem mais no mundo ocidental, digamos assim, e que ainda existem e sofrem as pessoas, a gente não fica nem sabendo, não fica nem gente, né, saber disso. Só para pontuar um pouquinho o que você falou, o coronavírus veio para todo mundo. Você vê que até o ministro da Inglaterra pegou, né? Então, acredito que depois desse baque que ele levou, eu duvido que ele não vai mudar o modo de pensar dele. Quase morreu. Quando a gente quase morre, a gente volta diferente. Então, eu tive dengue uma vez, eu quase morri. Então, eu voltei diferente. Eu voltei olhando tudo quanto é canto para ver se tinha água parada. Então, eu aposto que ele também vai pensar, pô, o que eu posso fazer para que a gente prepare o mundo para uma pandemia dessa? Porque agora já o leite já derramou, não adianta chorar. Então agora... Não adianta mais processar a China, né? Simplesmente está aqui e precisamos enfrentar, né? Precisamos unir mais, né? Acho que a gente tem muita gente egoísta ainda. Não adianta a gente alimentar uma polarização que só retira o foco daquilo que realmente é o importante, que é o grande abismo que a gente tem social dentro do nosso país, né? Sim. Então, assim, quando a gente alimenta a polarização, a gente alimenta, inclusive, deixar de olhar para aquilo que realmente tem que ser olhado nesse momento de pandemia, que é a grande parcela da população que precisa de contribuição nesse momento, grande parcela da população que não tem o que comer porque não está podendo trabalhar, porque tem trabalho informal, né? Não consegue nem fazer o cadastro para o benefício assistencial porque não tem documentação. Então, assim, quando a gente alimenta a polarização no país, a gente simplesmente tira o foco daquilo que é mais importante, né? Eu vou começar a fazer as perguntas, João, e aí vocês vão complementando com as ideias de vocês. A Sofia Araújo Maciel, ela falou assim: fontes de pesquisas ressaltam um vasto impacto para o futuro na economia global, contabilizando 8,5 trilhões. Ou seja, o déficit vai ser enorme, né? Mediante esse aspecto já observado pela ONU, mediante esse viés que pode ser apontado como um reajuste financeiro, quanto de investimento, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a questão do investimento em sustentabilidade. Que aspectos a serem trabalhados para a retomada desses aspectos e como está sendo observados os fluxos dos impactos de preservação ambiental? Vocês estão vendo no cenário internacional ou mesmo brasileiro esse investimento, tendo em vista esse grande déficit financeiro que a gente está falando, será que ainda vamos falar de preservação ambiental? Você quer responder ou respondo, João? Pode responder, Gabriela. Sim, eu penso, você estava falando essa questão, eu fiquei pensando na questão das mudanças climáticas, assim, é uma área que eu me sinto confortável para falar. Enfim, desde os anos 70 também já se diz que vai ter mudanças climáticas, que o mundo vai se aquecer 4 graus, enfim, isso depende das projeções, que o nível do oceano vai aumentar, que vão existir mais enchentes, vão existir mais secas, e isso a gente está falando dos anos 70, faz, não sei, assim, uns 40 anos, assim, no mínimo que a gente sabe que vai acontecer problemas ambientais.
Mas ninguém tem que pagar essa conta agora. Ah, meu filho paga, meu neto, isso não vai ser um problema meu. Vamos aqui crescer o bolo, né, que é o que dizem da economia. Vamos crescer o bolo, depois a gente divide. Vamos produzir, vamos... Só que, assim, é muito contraditório a gente pensar em crescimento econômico infinito em um mundo de recursos finitos. A conta não fecha. E, então, pensando nesses problemas ambientais, eu acho que mesmo pensando em adaptação, assim, de como seriam esses problemas, a gente já tem muitas iniciativas acontecendo. Eu acredito muito nessa, isso que vocês, a gente tem comentado aqui de iniciativas locais, né? Assim, a gente pode falar individuais, mas passando para o nosso nível assim local. E com certeza já existem muitas iniciativas sustentáveis, pequenas, assim, em âmbitos não municipais, não em âmbitos estaduais e federais, mas sim em pequenas comunidades que a gente poderia usar, assim, em relações internacionais, a gente chama isso de uma abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima, né? E aí, para que isso seja desenvolvido, porque ideias existem, então, assim, trocar ideias, informações e como mundo sustentável, todo mundo faz. Sim. Mas, as ideias todo mundo troca, né? Mas na hora de fazer, são poucas as iniciativas que a gente conhece. E assim, quantas coisas riquíssimas que a gente poderia aproveitar se a gente tivesse esse diálogo mais aberto com comunidades tradicionais, com quilombolas, indígenas, outras formas de se organizar, por exemplo, que eu vejo, que eu fico pensando também muito, que nas favelas essa ação é muito de comunidade, em rede. Por exemplo, vamos todo mundo ajudar na higienização da favela, vamos fazer vaquinhas para a gente se ajudar, sabe? Esse tipo de coisa é muito mais comum nas favelas, porque eles já estão muito mais acostumados com essa ausência do Estado. Então, eles já sabem se articular melhor. E, assim, eu acho que a gente poderia pegar muitas experiências e na base mesmo, conversar na base, para que soluções apareçam, assim. Mesmo porque se vier de cima para baixo, é muito difícil ser acatadas. Pois é. Na verdade, nós vivemos num mundo globalizado e nós vimos, né, experimentamos no final do ano passado para esse ano uma experiência terrível que foi ver o quão globalizado nós estamos, inclusive com os problemas, né? Então, quando a gente recebe lá um determinado vírus que veio lá de Wuhan, na China, a gente vê que estamos cada vez mais próximos. A questão é que a Sofia também aborda em uma das questões, é que a gente sempre soube, por exemplo, que a África passava necessidade, sofria com ebola, sofria com AIDS. Né? O que falta em termos de conscientização para investimento no atendimento a essas doenças de base, principalmente do continente africano? Quem quer falar? Bom, eu acredito que falta interesse, claro, é óbvio, né, do governo, da ONU, de qualquer outro tipo de organização. A indústria farmacêutica também, existem, né, as vacinas, existem os remédios, eles não estão para perder, eles querem ali ter sempre um lucro em cima de qualquer combate a qualquer tipo de doença, e o financiamento disso tudo acaba ficando muito caro, porque também existe, vamos ser sinceros, existe também a questão do racismo, que o mundo é racista, não tem jeito. Tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto na Ásia, até na África também, em alguns povos que são de cores pardas e brancas. Então, existe todo um esquema por trás de deixar pessoas que, por exemplo, eu tenho muito isso na minha cabeça, algumas pessoas que não têm como dar um retorno para o governo. Tem muita gente que faz isso, deixa a pessoa morrer mesmo, esse aí não pode me dar um retorno, não, então eu não vou tomar aqui partido de ninguém, então eu vou deixar morrer, é isso aí. Mas é assim que funciona, não adianta, é assim que funciona. Existe
Existem iniciativas, mas são muito pequenas, tem que haver muito mais conscientização nesses países, chegar de porta em porta mesmo, com o pessoal preparado, com todo tipo de informação, passar informação, e também combater não só o Covid, né, de uma forma igual nesse país, mas também dar a devida atenção para aquelas pessoas que estão em estado crítico. Então, isso veio para mostrar tudo. O coronavírus foi meio que deixou o mundo de saia justa, né? O mundo está com uma saia bem curtinha, está querendo esconder os problemas. A África é um problema muito antigo, a gente sabe que sempre tiveram diversas guerras lá para o território, tem grupos terroristas, são vários problemas. Então, esse é mais um que eu acredito que só vai ser resolvido realmente, não sei se vai ser resolvido, sendo não otimista, mas sendo sincero, mas acredito que vai haver um novo posicionamento após essa pandemia. Espero que realmente mude esse cenário na África. E eu tenho uma máxima, se a gente não nos tornarmos pessoas melhores após essa pandemia, eu acho que pode desligar, né, você do mundo, né? Então, realmente... Um boot, né? Exatamente. Usando sua linguagem. Sim. Pois é, gente. E aí, assim, para fechar, já que a gente não pode se alongar tanto assim, apesar do papo estar muito bom, eu queria deixar uma última provocação que também a Sofia nos trouxe a respeito do que nós vamos vivenciar, principalmente. Já estamos vivenciando em alguns lugares no país, mas eu acho que isso vai se ampliar, que é a questão dos leitos e o direito à saúde no país, né? Como que a gente pode equilibrar essa possível desigualdade de atendimento médico e hospitalar? Como que fica? Hoje nós sabemos que a ausência de leitos principalmente está concentrado nas periferias, né? Sim. Como que fica essa escolha do direito de viver e morrer pelo médico, né? Porque quem tem mais comorbidades ou não. E aí, mais uma vez, eu deixo minha indagação de 15 dias atrás. Será que, se estivesse apenas fixado na periferia, se fosse um problema de periferia, estaríamos realmente debatendo o coronavírus? Estaríamos debatendo realmente na mídia nessa proporção? Porque, vejam, os problemas da periferia, assim como os problemas da África, sempre existiram. Ausência de saneamento, construção irregular, né? Ausência de segurança pública, educação de qualidade. É novidade para alguém? Não é novidade, né? Acho que ninguém aqui foi traído nesse momento para se vislumbrar o que nós temos de realidade no nosso país. A questão é por que nós nunca nos mexemos para tornar isso, então, pauta de discussão para implementação e mudança de uma realidade. Então, mais uma vez, pensando no nosso individualismo, na nossa vivência apenas do nosso grupo de interesse, a gente abre mão de um contexto social importante, né? Importante porque fazemos parte dessa sociedade, mais cedo ou mais tarde, é nela que estaremos recebendo os impactos do não investimento em saúde, em educação adequada, em segurança pública para toda a população. Então, eu vou deixar aí essa última provocação sobre a questão da realidade brasileira em relação aos cuidados com a saúde nessa pandemia. E aí eu gostaria que os dois falassem um pouco, fechando já a fala de vocês, para que eu finalize posteriormente. Então, eu acho que essa pergunta de agora está muito relacionada com essa anterior sobre a África, e, assim, eu penso muito em relações de poder, sabe? Não existe marginalidade, o que existe é uma marginalização. É um projeto, você tirar o poder da mão de muitos para concentrar em poucos, é um projeto. E, por exemplo, igual vocês estavam falando na África, por que os assuntos, os problemas, as doenças da África nunca foram falados? Porque não é interessante que a África seja tão poderosa e rica do que os Estados Unidos, por exemplo.
Ao mesmo tempo que existe fome na África, existe obesidade em outras partes do mundo. Então, o problema não é a falta de alimento. O problema pode ser a distribuição de alimentos? Pode. Mas pode ser também a falta das próprias pessoas de se sentirem capazes de mudarem a realidade delas, de questionarem a realidade delas. E, às vezes, a pessoa trabalha 12 horas por dia, sei lá, 10 horas por dia, fica 4 horas no trânsito, não tem tempo de pensar sobre essas questões. Então, de novo, a falta de educação é um projeto político que beneficia poucos em detrimento de muitos, sabe? E é muito doloroso, muito cruel chegar a essa conclusão, assim. E, enfim, cabe a nós, pessoas que temos essa capacidade dessa informação, que podemos fazer nossa educação à distância, sabe? Pela gente ser privilegiado mesmo, né? Dessa consciência. Por a gente ter essa consciência, a gente tem uma responsabilidade muito maior para lutar por aqueles que não têm voz, sabe? Eu acho que é isso que eu termino. Antes de eu passar para o João, João, eu vou pedir para você fechar a apresentação, enquanto eu só faço uma fala rapidinho, para eu conseguir visualizar todo mundo depois. João, antes de passar para você, eu queria só ponderar uma coisa, Gabriela. Eu acho que a gente não pode esquecer que os grandes teóricos, inclusive do próprio capitalismo, dizem que se a gente não tiver uma sociedade minimamente equilibrada, o próprio capitalismo não consegue se manter. Então, e aí é um exemplo dos bancos fazendo de tudo para dar assistência, né? Porque nem tem... né? Então, assim... Você fica inadimplentes à população. Pois é. Pode falar, João. Não, só concluindo e acrescentando também o que a Gabriela falou, é aquilo, né? Em terra de céu, quem tem um olho é rei. Então, esse plano de falta de educação é antigo demais. Hoje a gente vê o poder concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, a produção concentrada em pouquíssimos conglomerados, esses mundiais, e a gente vê também a falta de união e egoísmo, um certo egoísmo da sociedade. Às vezes a gente tem condições de conversar ou dar um conselho, ajudar de alguma forma alguém que está querendo sair de uma certa situação para dar uma vida mais legal para a família, né? E às vezes a gente retém conhecimento, retém informação, e essa pessoa, talvez por uma falta de informação nossa, deixou de conquistar algo que pudesse gerar uma visibilidade para ela conseguir um emprego melhor, e assim vai. Imagina para uma pessoa que mora numa palafita, ou que mora lá numa favela, que está cercada de pessoas querendo sair de uma situação, ou às vezes já está anestesiada, já está acostumada com aquilo, não tem mais vontade de mudar, né? Por exemplo, por conta de passar a maior parte do tempo só trabalhando, não tendo outro tempo para pensar em futuro. Eu acho que é isso. O máximo possível que a gente puder, começar pela gente. Tem um vizinho seu que precisa de uma ajuda, vai lá, conversa com ele. É assim que a gente se fortalece, porque a gente não pode unicamente depender dos mais poderosos, porque a gente está vendo aí que 500 milhões está voltando para a pobreza, em termos globais, não sabem do futuro, não sabem o que vai acontecer em 2021, um cenário de insegurança, e a gente precisa realmente ajudar essas pessoas locais. Claro, a gente não vive sem esses conglomerados maiores, mas dá essa atenção especial para essas pessoas, incentiva a educação em primeiro lugar, pode resolver grande parte dos problemas, se não todos, e acredito numa sociedade igual se a gente conseguir ter esse olhar mais empático com outras pessoas. Obrigada, João, obrigada, Gabriela. Eu vou pedir para quem puder abrir aí o vídeo para a gente registrar uma foto aí, e como última palavra aí, pessoal, eu queria deixar aí uma reflexão para vocês nessa noite.
para que realmente leiam um pouco mais sobre as ODS, não façam com que elas sejam apenas sonhos, mas também realidade no dia a dia de vocês. Então, eu espero que vocês estejam juntos no próximo evento sobre violência às mulheres, principalmente para debater esse tema de suma importância que é necessário a gente registrar aí, principalmente diante desse cenário de pandemia, de isolamento que tanto tem assolado aí o país. João, Gabriela, obrigada. Obrigado, agradeço. Não agradeço só você, mas todos os participantes que dispuseram de usar o tempo para compartilhar com a gente conhecimento. Agradeço também a Sofia pelas indagações, desculpa. E agradeço a oportunidade aí a todos. E que vocês se cuidem e que a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível vitoriosos. Sim, eu só vou te pedir, João, para você depois me enviar os slides e também os links que você colocou, porque algumas pessoas me pediram aqui no privado, para a gente, quando a gente compartilhar lá no YouTube, a gente vai colocar os links que foram aí divulgados, principalmente para vocês colocarem aí. Agora, pessoal, só tem uma última observação, eu preciso que vocês preencham aí o formuláriozinho de avaliação, pensando exatamente a gente fazer sempre um evento cada vez melhor para vocês. Obrigada mais uma vez, cuide-se, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.